Bom dia, irmãos. Que a maravilhosa graça do nosso Deus esteja sustentando a vida de cada um dos irmãos. Abram suas Bíblias comigo em Êxodo, capítulo 20, versículo 3 apenas. Êxodo 20, versículo 3. Diz assim a palavra do nosso Deus: Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos orar ao nosso Deus pedindo que Ele nos ilumine. Bondoso Deus, nós louvamos ao Senhor pela Tua maravilhosa palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor se revela nela de forma especial e nos dá orientações, ó Deus, de como nós devemos servir ao Senhor neste mundo. Pedimos que o mesmo Espírito que inspirou o autor do livro de Êxodo, Moisés, que esse Espírito ilumine o nosso coração para que nós, ó Deus, compreendamos e apliquemos a Tua palavra no nosso dia a dia. Ajude-nos a entender, ó Deus, o que o Senhor tem para nós nesta manhã. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você já percebeu como o seu coração, ele palpita por coisas dessa vida? Como que você se alegra em determinadas situações, em determinados momentos? O seu coração parece uma máquina que busca sempre uma alegria, que busca sempre pulsar por algo, que busca sempre palpitar por alguma coisa. E por que você acha que acontece isso? Isso acontece porque você é um ser religioso. Homem, mulher, jovem, criança, todo ser humano é um ser religioso. Deus colocou no coração do homem a eternidade, que sempre busca uma coisa para adorar, uma coisa para se alegrar, uma coisa para se satisfazer. A minha pergunta para você é: diante disso, diante dessa verdade, quem você tem adorado? Em que ou no que o seu coração pensa quando você está distraído? Por quem ou por que coisa o seu coração pulsa mais forte durante o dia? Essas são perguntas que poderiam ser feitas para esse povo que nós lemos aqui esse versículo quando Deus dá os 10 mandamentos. Por quê? Porque Deus poderia certamente perguntar para eles: e aí, povo israelita, vocês se lembram ou estão pensando nas verduras do Egito ainda? Seu coração ainda bate forte por Ra ou Horus, que eram os deuses do sol? Ou por Osíris, a divindade de Faraó? Por que, israelitas, o coração de vocês está pulsando mais forte? E vejam, na verdade não era só para esse povo que Ele tirou do Egito, é para cada um de nós. Deus pode fazer a seguinte pergunta para cada um de nós: quem ou o que o seu coração tem adorado? Por quê? Porque Ele é dono. Ele é dono de tudo que existe. E Ele é dono da nossa vida e do nosso coração. E sendo dono, Ele é digno de toda a adoração. Ele é digno de tudo o que nós devemos fazer de bom e de melhor. É somente para a glória de Deus. E além disso, há um vazio no coração do homem. E esse vazio não pode ser tapado por qualquer outra coisa. Ele só pode ser tapado por Deus. O vazio que há no coração do homem é do tamanho de Deus. Em resumo,
Hoje veremos que não devemos adorar a nenhum outro Deus, a não ser o Senhor Todo-Poderoso, que nos tirou da terra da escravidão. Não devemos adorar nenhum outro Deus, somente o Senhor Todo-Poderoso, que nos tirou da terra da escravidão. Bom, estamos diante do primeiro mandamento do Senhor, a primeira palavra, como alguns teólogos gostam de dizer. E até esse momento da história do povo de Israel, muitas coisas aconteceram. Deus tirou eles do Egito. Deus, de fato, conduzia o povo pelo deserto através de uma coluna de nuvem durante o dia e de uma coluna de fogo durante a noite. Diante disso, o povo reclamou, murmurou, foi incrédulo, e Deus sempre foi suprindo as suas necessidades. Ele deu maná, deu codornizes, tirou água de rochas. Deus fez trovejar, relampejar, sair fumaça do monte e até mesmo estremecer o monte para anunciar a lei dele a esse povo. Então, talvez diante de tudo isso, você se pergunte: bom, então o povo de Israel, ele acreditava nesse Deus, certo? Não. Mesmo vendo todas essas manifestações do Senhor, mesmo experimentando bênçãos do Senhor, ainda assim, o povo de Israel não cria plenamente no Senhor. Ainda assim, o pensamento do povo era um pensamento que tinha os deuses egípcios em mente. Eles ainda tinham resquícios do Egito. Eles ainda pensavam em Nut, a deusa do céu. Eles ainda pensavam em Ísis, a deusa da vida. Eles ainda pensavam em outros deuses do Egito para proteger eles e dar aquilo que eles precisavam. Vejam, o que foram as pragas do Egito? Foram sinais de Deus que serviram para manifestar as maravilhas ao povo de Israel, mas também juízo ao povo do Egito. Então, as pragas do Egito foram enviadas para destronar cada uma das divindades que havia no Egito. Era como se Deus falasse assim: ó, tá vendo aquela divindade ali? Não é Deus. Tá vendo aquela ali? Não é Deus. Tá vendo aquela? Não é Deus. Tá vendo aquela? Não é Deus. Há somente um único Deus, e eu sou esse Deus. Eu sou o que sou. O grande Yahvé estava mandando pragas no Egito para revelar ao povo dele quem era o verdadeiro Deus. Então Deus ordena o primeiro mandamento para mostrar que o povo ainda estava pecando diante dele, voltando o seu pensamento para o Egito, ao invés de buscar a Deus como o único Deus para ser adorado. Deus ordena este primeiro mandamento para mostrar o pecado do povo, um pecado de idolatria, e transformar o coração do povo em um coração adorador, em um coração que busque a Deus em todo o seu ser. Perceba que assim como Deus, ou assim como o povo de Deus foi peregrino no deserto, nós também somos peregrinos aqui nesta terra. E assim como o coração do povo foi tentado pelos deuses do Egito, às vezes os deuses da nossa era podem tentar o nosso coração. Eles podem tentar atrair o nosso coração para que nós adoremos a eles. Eles de fato vão tentar incluir outros deuses no nosso coração, para que de fato nós dividamos espaço com o Deus verdadeiro. Tá, mas você pode dizer: mas eu não vou deixar de adorar a Deus. Eu vou adorar a Deus, mas eu só vou colocar mais um. Não.
Para você parece tudo tranquilo, mas para Deus isso é abominável. Porque só existe um Deus diante de toda a criação. Só existe Yahvé, o Deus do pacto. Para Yahvé, o seu relacionamento deve ser um relacionamento exclusivo com Ele, unicamente com Ele. Você só deve adorar a Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Seu relacionamento com Ele não é descartável. Não é você que dita as regras deste relacionamento. E Ele estabeleceu o seu relacionamento com você de forma pactual, marital, ou seja, é um relacionamento de matrimônio e precisa de fidelidade. Deus exige fidelidade do seu povo, por isso Ele diz que é o único Deus que deve ser adorado. Grave isso no seu coração. Deus exige fidelidade do seu povo, por isso Ele diz que é o único Deus que deve ser adorado. Essa era a condição para o povo de Israel também. Povo de Israel, você não entendeu ainda? Eu sou o único Deus, não existe nenhum outro. Mas não foi isso que o povo fez. Não foi isso que o povo buscou fazer, adorar somente a Deus. Nós podemos ver na história dos israelitas, logo no deserto mesmo, ali na peregrinação, que quando Moisés foi receber de Deus as tábuas dos 10 mandamentos, o que eles fizeram? Um bezerro de ouro. Depois, na continuação da história, no desdobrar da história, na época da monarquia, nós vemos reis levantando altares para outros deuses, e assim eles começaram a incluir outros deuses no culto a Deus, afastando o coração do povo da adoração verdadeira a Yahvé. E repare, tudo que o povo oferecia a esses falsos deuses eram dádivas de Deus, eram presentes de Deus que Deus dava ao povo. O povo entregava aos falsos deuses as dádivas que eles tinham ou que ele tinha recebido de Deus. Deus dava ouro, eles faziam bezerro. Deus dava um templo, eles faziam altares para ídolos. Deus dava filhos, eles ofereciam a Moloque, a abominação dos amorreus. Mas veja, com a gente não é diferente. Você recebe de Deus o tempo de 6 dias da semana para fazer tudo o que você tem que fazer, mas ainda assim você quer pegar alguma parte do 7º dia que Deus separou para Ele, para você adorar e cultuar a Ele. Você de fato recebe de Deus amigos, irmãos, uma família que deve ser amada, auxiliada e cuidada, mas às vezes você trai a sua família, você engana os seus irmãos na fé. Você recebe de Deus uma nova identidade em Cristo Jesus, que você deve zelar e cuidar, e ser também uma forma ou um instrumento de testemunhar de Deus, através das suas posturas, através daquilo que você faz. Mas, por vezes, você macula, você mancha a glória de Deus, você tem posturas e ações que vão contra a imagem do Deus Todo-Poderoso. Deus dá tudo o que você precisa, mas você é teimoso e quer levar as dádivas de Deus para os seus ídolos. Você parece um cachorrinho que, ao invés de correr para os braços do dono amoroso que chama você para desfrutar do amor reconciliador que ele tem, você fica lá no canto comendo o seu jornal sujo. Ao invés de receber o abraço reconciliador de Deus, você prefere ficar com seu ídolo e entregar aquilo que você ganhou de Deus para Ele. Nós somos assim. Ao invés de correr para os braços do Pai, nós queremos abraçar ídolos diante do nosso coração.
Deus deixou esse primeiro mandamento para que nós nos lembremos que só existe um Deus para ser adorado. Só existe um Deus no qual devemos nos regozijar, nos alegrar e nos deleitar nele. E esse é o grande eu sou. O Deus que nos tirou da terra da escravidão, do pecado, fez isso para nos lembrar, para que nós venhamos servir e testemunhar quem Ele é, o único Deus verdadeiro. Grave isso no seu coração. Deus tirou você da terra da escravidão para que você sirva a Ele e para que você seja um testemunho vivo que somente Ele é Deus. Além também da idolatria que nós vemos nesse primeiro mandamento, esse primeiro mandamento diz respeito a contrariar o ateísmo, que é a questão de não existir um Deus. Então, o primeiro mandamento vai contra a idolatria e também contra o ateísmo. Esse mandamento implica que existe um Deus. Talvez você diga assim: eu sei que existe um Deus. Por que eu estou aqui? Porque eu creio que existe esse Deus. E eu concordo com você, né? Glória a Deus por você ter entendido essa verdade. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Hoje você está falando que de fato está aqui porque crê nesse Deus. E amanhã de manhã, você vai acreditar nesse Deus? E na quarta-feira à tarde, você vai acreditar que existe um único Deus que deve ser adorado? Veja, esse versículo diz que não se deve ter outros deuses diante do Senhor. Se você voltar os olhos para o versículo 3, nós vemos que o versículo termina com diante de mim. Isso significa diante da face do Senhor, diante dos olhos, diante do alcance dos olhos de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, como os olhos do Senhor alcançam todos os lugares que existem, você deve viver acreditando na existência de Deus em todos os momentos da sua vida. O povo de Israel, em muitas vezes, se esqueceu da existência desse Deus. Viveu como se Deus não existisse, praticando coisas contrárias à lei de Deus, reclamando, murmurando e ignorando Deus em alguns momentos da história dele. Foi incrédulo, se rendeu a heresias, deixou ser conduzido por homens que faziam coisas erradas e contrárias à palavra de Deus. Tentaram a Deus no deserto, foram egoístas e também interesseiros. Enfim, o povo de Deus, em certos momentos, viveu como se Deus não existisse, esquecendo e ignorando ao próprio Deus e também a sua palavra. Mas veja, a história do povo de Israel deve nos levar a pensar na nossa vida, na nossa história. Nós temos vivido como esse povo? Na terça-feira à noite, quando nós estamos com nossa família, nós nos portamos como se Deus existisse? Nós cuidamos da nossa família? Na escola ou no trabalho, nós nos portamos como se Deus existisse? Nós fazemos tudo o que as outras pessoas fazem para ser aceitos ou para, de fato, ter a aceitabilidade diante dos outros? Ou nós de fato nos portamos como a palavra de Deus nos diz para nos portarmos? No Facebook, no Instagram, como que nós nos portamos? Nós nos portamos como se Deus existisse? Diante do computador, da TV, o que nós temos assistido? Nós estamos diante de Deus todos os dias da nossa vida. E como nós temos nos portado? Não devemos negar que Deus existe diante desses momentos. Não devemos aproveitar o momento solitário achando que ninguém está vendo, porque Deus está.
Em todo o tempo, nós somos chamados para buscar, adorar, amar e conhecer Deus em toda a sua maravilhosa e eterna divindade. Nós devemos nos empenhar a conhecer e amar esse Deus em todo o tempo da nossa vida. E veja, amar e conhecer Deus é o oposto de não ter outros deuses diante do seu coração. E essa é a beleza da lei de Deus, porque não basta não ter outros deuses diante do seu coração, você deve também amar e conhecer Deus em todo o tempo. A lei de Deus é tipo uma fita dupla face. Ela manda você fazer algo contrário àquilo que às vezes nós fazemos, e também ordena que você faça o oposto, tendo uma disposição em buscar a Deus cada vez mais. No nosso caso aqui, o primeiro mandamento ordena que não devemos ter outros deuses diante do nosso coração. Mas o oposto disso é, devemos conhecer e amar esse Deus em todo o tempo. Os israelitas receberam esse privilégio de conhecer Deus de forma pactual, de forma na aliança, através da palavra dele. Através dos mandamentos, Deus se revelou aos israelitas, através da sua história, com eventos marcantes, através de poemas, profecias, punições e também bênçãos. Os israelitas conheceram Deus através de um relacionamento pactual com o Senhor, através de um relacionamento de aliança. Agora, pense um pouco comigo. O povo do Egito conheceu Deus? Sim, ele conheceu Deus, mas não conheceu Deus de forma na aliança ou de forma pactual. Por quê? Porque eles conheceram a ira de Deus sobre a vida deles. Os amalequitas conheceram Deus? Sim, eles experimentaram a punição de Deus, mas eles não tiveram um relacionamento pactual com Deus. Os filisteus também, eles viram o poder de Deus, mas eles não tiveram esse relacionamento com Deus. E como que eles viram o poder de Deus? Quando a estátua de Dagon caiu diante da arca da aliança. E vejam, as pessoas hoje em dia contemplam as obras de Deus, desfrutam da criação de Deus, mas não conhecem Deus de forma pactual, em um relacionamento profundo com o Senhor. E você, tem conhecido Deus? Seu coração palpita por conhecer, por saber, por investigar algo a respeito de Deus? Você quer, porque quer saber o último episódio da sua série favorita? Você quer saber se o seu personagem favorito vai sair daquela situação difícil em que ele estava? Você quer saber por que 2 mais 2 dão 4? Você quer saber e conhecer sobre história, sobre economia, sobre matemática, geografia, bitcoins, hobbits e até mesmo jedis? Você quer porque quer conhecer sobre tudo no mundo. E Deus? Você quer conhecer mais sobre Deus? Você tem buscado conhecer esse Deus? Preste atenção. O conhecimento sobre o mundo criado, sobre história, sobre filmes, sobre séries, sobre todas as matérias que você tem na escola, eles são maravilhosos. Eu não posso desconsiderar nenhum deles, mas eles são apenas ferramentas que você pode usar para investigar, para cafunchar e para descobrir mais coisas a respeito de Deus. O conhecimento que você tem deve ser usado para conhecer mais Deus. Você deve usar tudo o que você sabe
para conhecer Deus em todos os momentos da sua vida. Seu conhecimento não tem um fim em si mesmo. Ele serve para você conhecer mais e mais esse Deus Todo-Poderoso em todos os momentos da sua vida. Grave isso no seu coração. O seu conhecimento não tem um fim em si mesmo. Ele serve para você conhecer mais e mais o Senhor. E sabe, tem um tesouro riquíssimo, inigualável, que você pode usar para conhecer esse Deus. E ele nem precisa de mapa para ser encontrado. Esse tesouro é a Bíblia, é a palavra de Deus. Ela é inerrante, ela é infalível. Ela não tem erros, não tem falhas em seu conteúdo, em sua mensagem. E ela apresenta a Deus de forma maravilhosa para nós. Você tem lido a Bíblia? Você tem investigado sobre Deus na Escritura? Você tem feito culto doméstico para que a sua família conheça mais esse Deus? A Bíblia leva você a conhecer e a reconhecer Deus, de fato, de como Ele se revelou a nós. É através da Bíblia que você reconhece os atos de Deus no Antigo Testamento. Você reconhece o poderio de Deus, seu conhecimento pleno de todas as coisas e a sua onipresença. É através da Bíblia que você sabe essas coisas. É através da Bíblia que você reconhece que Deus merece toda a sua adoração, que Ele deve pulsar em seu coração, que você deve desejar, esperar e crer nesse Deus. É através da Bíblia que você reconhece que depende desse Deus em todos os momentos. Conhecer Deus é se relacionar com Ele profundamente, é desejá-lo, é pensar, é viver em submissão à sua palavra. Conhecer Deus é invocá-lo, é clamar por Ele, é agradecer por tudo, é saber que Ele é socorro bem presente nos momentos de tribulação. Conhecer Deus é confiar, é esperar e crer, com certeza, sem dúvidas alguma, que Deus é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Conhecer Deus é se deleitar nas coisas criadas, é ter alegria, é desfrutar daquilo que Deus deu a você. Talvez você pense, William, mas você acabou de falar que a gente deve se deleitar em Deus, se alegrar em Deus. Como que eu vou me deleitar nas coisas criadas? Parece que é uma contradição aí no que você está dizendo. Não há contradição no que eu estou dizendo. Amar a Deus não é deixar de amar as coisas criadas. Pelo contrário, amar Deus é treinar o seu coração para receber as boas dádivas de Deus de forma agradecida, desfrutando e se alegrando nelas e sabendo que elas foram projetadas para você conhecer mais e amar mais esse Deus. Ou seja, quando você desfruta daquele sorvete do McDonald's ou daquele bolo delicioso, você de fato precisa ensinar o seu coração que essas coisas vieram das mãos de Deus, e você precisa amar mais esse Deus que te dá tantos presentes em sua vida. Você deve amar muito mais aquele que te dá esses presentes do que os presentes em si. Grave isso no seu coração. Desfrutar das coisas criadas é amar aquele que nos dá os presentes muito mais do que os próprios presentes. Você tem amado Deus? Talvez você goste mais dos presentes do que de Deus. Talvez você goste mais daquilo que Ele tem te dado e o seu coração se apegue mais a esses presentes do que ao próprio galardoador, do que ao próprio Deus que te dá esses presentes.
Talvez você tenha amado mais os presentes do que o próprio Deus. Talvez você não esteja conhecendo esse Deus dia a dia, ou não esteja adorando esse Deus em todos os momentos. Ou então você esteja adorando versões falsas de outros deuses. Diante disso, você pode até me questionar e falar: bom, mas Deus não sabe como é viver nesse mundo difícil, nesse mundo angustiante. Ele não sabe o que eu passo aqui, como é difícil argumentar com aquele meu professor ateu, como é difícil lidar com aquele meu chefe corrupto, com os meus amigos difíceis. Ele não sabe o quanto sou humilhado às vezes, o quanto sou de fato denegrido. Ele nunca experimentou essas coisas. Por isso é tão difícil para mim. Por isso às vezes eu não amo a Deus. Por isso às vezes eu não busco conhecer a Deus. Por isso às vezes eu falho nessas coisas. Eu entendo completamente as suas dificuldades, porque eu as enfrento diariamente também. E eu sei que essas coisas sempre estão na nossa vida. Mas veja, só tem um problema diante desse nosso argumento. É que Deus em Cristo experimentou tudo o que nós experimentamos nesta vida. Ele viveu neste mundo, sentiu o pó em seus pés, lidou com opositores, lidou com discípulos que não criam nele, que abandonaram ele quando a coisa ficou feia. Ele lidou com líderes corruptos, ele foi humilhado, ultrajado, ele sofreu chacota e apanhou muito. Cristo foi tentado assim como nós somos tentados no nosso dia a dia. E sabe quais foram as respostas dele para essas tentações? Foram as seguintes: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E ele também respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. E ainda: ao seu Deus, ou ao Senhor teu Deus, somente adorarás, e somente a Ele darás culto. Cristo foi o adorador perfeito. Ele não teve outros deuses e ídolos em seu coração. Ele viveu conhecendo, reconhecendo Deus em todas as coisas. Conheceu profundamente o Pai. Ele refletiu a Deus em suas palavras, atitudes e ações. Cristo cumpriu o primeiro mandamento de forma perfeitamente. Sabe para quê? Para ser o nosso substituto. Ele cumpriu o que nós não conseguimos cumprir. Ele viveu a vida que nós não conseguimos viver. Ele é o nosso representante perfeito que nos reconcilia com Deus. E por causa dele é que nós podemos ser chamados de filhos de Deus. É no Espírito dele que nós somos capacitados a nos santificar e a cumprir a lei do Senhor. Tudo aponta para Cristo. Ele é a mensagem para a qual os 10 mandamentos apontam. Cristo foi o adorador perfeito para substituir você naquela cruz. Ele cumpre aquilo que você não consegue cumprir e morre como pagamento dos seus pecados. Ele é que de fato deve ser adorado. Ele é que de fato deve ser conhecido pelo seu coração diariamente. Por isso Cristo pergunta a você: você me ama? E ele complementa: aquele que me ama guarda e pratica os meus mandamentos. Aquele que me ama não vai ter outros deuses em seu coração. Pelo contrário, aquele que me ama vai buscar conhecer profundamente, através da palavra de Deus, quem eu sou. O chamado para você, meu irmão e minha irmã, é que você tire as coisas do Egito do seu coração.
Tire as coisas pecaminosas, os resquícios pecaminosos que ainda há no seu coração. Que o seu velho homem, que a sua velha mulher seja despida de você. Tire tudo isso do seu coração e se revista do novo homem, da nova mulher que é formado em você pelo Espírito de Cristo. Se aproprie da obra de Cristo, se agarre a Cristo, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele te deu e a vida que Ele te dá todos os dias da sua vida. Busque ter a mente de Cristo, busque pensar em Deus, adorar somente a Deus, busque que o seu coração conheça e pulse por Deus diariamente em sua vida, em seu cotidiano. Que você busque conhecer a Deus em todos os momentos da sua vida. Concluindo, irmãos, aprendemos hoje que não devemos ter outros deuses em nossa vida. Não devemos ter ídolos no nosso coração. Não devemos viver como se Deus não existisse no nosso dia a dia. Pelo contrário, devemos nos empenhar em conhecer e amar cada dia mais esse Deus. Veja, é claro que o seu coração ainda vai bater mais forte pelas coisas deste mundo. Ele vai continuar pulsando de alegria ao assistir uma final de Copa do Mundo, por exemplo. Ou em seu aniversário, ele vai se alegrar. Quando você passar em um concurso, em vestibular, ou qualquer outra coisa do tipo, de fato o seu coração vai se alegrar. No seu primeiro encontro com a pessoa amada, o seu coração vai explodir de alegria. Isso vai acontecer, não tem como negar. O que você precisa entender é que essas coisas não são os motivos pelos quais o seu coração se alegra. Elas, na verdade, são meios pelos quais Deus lembra você que você deve amar a Ele, que você deve conhecer Ele cada dia mais. Todas as coisas que o seu coração pulsa e se alegra são os meios pelos quais Deus lembra você que você deve amá-lo cada dia mais. Como disse Agostinho, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Eis que habitavas dentro de mim, e eu lá fora a procurar-te. Disforme, lançava-me sobre estas formosuras que criaste. Estavas comigo, e eu não estava contigo. Chamaste-me com uma voz tão forte que rompeste a minha surdez. Brilhaste, cintilaste e logo afugentaste a minha cegueira. Exalaste perfume, respirei-o suspirando por ti. Eu te saboreei e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste e ardi de desejo da tua paz. Meu irmão e minha irmã, ame a esse Deus, ame a sua beleza e arda de desejo por conhecer a Deus em todas as coisas. Faça como Cristo, não tenha outros deuses diante do seu coração e adore somente a Deus, o único que tirou você da terra da escravidão. Que Deus nos abençoe nisso. Vamos orar?